Dando sequência a este choque cultural do encontro das duas culturas, nós vamos falar um assunto bastante delicado. Este choque gerou 6 tipos de escravidões no meio da cultura indígena. Bem, a cultura indígena está de parabéns. Levaram-se 500 anos para a sociedade brasileira emancipar a mulher. Dar direito ao voto, direito à sua escolha, direito a separar de quem não está dando certo e trocar de um lado, direito até pedir namoro. O que é isso? A mulher pedindo o rapaz em namoro, dizer, eu amo você, quero você. Isso era coisa machista para o homem. Mas as indígenas já tinham o casamento poliândrico, ela escolher quem ela quisesse, né? Poligâmico dos homens e até o casamento grupal, 5, 6 homens, sem o menor tipo de conflito. Na verdade, esse casamento gerou filhos e, obviamente, tipos de atividades que competiam ao homem, que a cultura dominadora não entendeu. Outras atividades que competem e competiam às mulheres, que a cultura eurocêntrica não entendeu. Daí gerou um preconceito de achar que os índios são todos vagabundos. Porque eles ficavam ali na rede, comendo o que as mulheres traziam, vendo as mulheres trazendo fardos e fardos de mandioca, milho, trabalhando a colheita. E então, a atividade do homem consistia em apenas caçar, fazer a coivara, a roça, cortando as árvores adultas, limpando o terreno. A atividade dos homens. Construir ocas. A atividade do homem. A casa de reza. E a caça. E a pesca. O uso do arco e flecha. Nunca foi atividade de mulher. Embora aí estiver na Bíblia mulheres, arqueiras, isso não tem nada a ver com atividade. Você não vai ver na cultura indígena mulher usando arco e flecha. Isso não é objeto de atividade de trabalho de mulher, a caça. A mulher tinha que cuidar da colheita, plantar e colher o que plantou. A mulher tinha que trazer o que colheu para a aldeia, caminhando horas no meio da mata. Atividade de mulher. A mulher tinha que manter a oca limpa, os filhos limpos, cheirosos, ou seja, seus adornos pessoais, enfim, preparar o alimento, a comida, fazer o biju da farinha, essas atividades femininas. Daí os europeus, quando chegaram, viam lá as mulheres trabalhando demais e não entenderam, achando que os homens eram machistas demais, deixavam as mulheres carregando pesos, fardos, e eles ali só na rede. Bem, isso gerou uma imposição da cultura dominadora, que gerou, primeiro, escravidão física. Daí veio a expressão, você tá ferrado. Índios fujões eram marcados com ferro quente. Fica de olho nele que ele é fujão, ele tá ferrado. Daí surgiu a expressão, não enche o saco, estou de saco cheio. Os índios eram obrigados a levar sacarias de alimentos, mandioca, para os brancos, que não era atividade de homem, na verdade eram das mulheres. Mas os eurocêntricos achavam que o homem que tinha que fazer essa atividade, que é um tipo de escravidão. E se fosse visto reclamando no idioma que o português ou o europeu não entendesse, eles diziam, enche o saco dele, ou seja, põe mais peso. Alguém dizia, estou de saco cheio, que essa expressão se tornou hoje bastante comum em nossos dias, né? Assim também, o índio tentava pedir refúgio à igreja, se escondendo atrás da cruz, mas vinha a espada, decepava a cruz, porque ambos eram católicos, tanto os padres como os navegantes. E daí então surgiu a expressão, os índios ficavam entre a cruz e a espada, que até em nossos dias perdura esse tipo de expressão. Aí está, a escravidão física, chicotes, correntes, sofrida pelos povos indígenas. Também a escravidão religiosa. O indígena tinha que negar sua fé,
que era tido como pagã, índio não adora sol, não adora lua. Já falamos que ele adora quem criou o sol, quem criou a lua. Observa nos capítulos anteriores. A terceira escravidão que os indígenas viveram é a escravidão social. Ele não podia mais viver sua vida normal socialmente com seus filhos e nem mesmo seus prazeres sexuais. Porque, como o índio copia o comportamento dos animais, qualquer indígena, casado ou solteiro, que visse uma indígena e tchepaan, na nossa cultura tchepaan, é quando o órgão genital fica estimulado quando vê o sexo oposto. A menina é a menina dos olhos, a bolinha do olho quando dilata. Ou a índia muda o comportamento, né? Ao ver o parceiro, na qual o seu corpo sente uma química. Essas vibrações são lidadas com muita naturalidade no meio dos bichos e também no meio dos índios, mas são tão criticadas no meio da sociedade eurocêntrica. Então, se o indígena se sentisse atraído por outra indígena, pecado é transgressão de lei, mas se ele quer, sendo casado ou não, e ela quer, não transgrediu lei nenhuma. Vão lá, se relacionam. O que não pode é pegar força. Isso é um conceito do casamento, que ser livre é estar livre na cultura indígena, desde que suas reações não estão sendo mentirosas. O índio não conhecia a mentira. A quarta tipo de escravidão. Então começamos. Escravidão física, escravidão religiosa, escravidão social, escravidão linguística, glotocídio. Os indígenas contam que quando iam comer, não podiam pedir nada na sua língua nativa, tinha que aprender a pedir na língua espanhola ou portuguesa, senão ia lá para o fim da fila. Isso quando não ficava sem comer, obrigando ele a matar a sua língua de expressão natural, cultural, e ser obrigado a falar a língua dominadora. Isso chama-se glotocídio. É um tipo de escravidão. O outro tipo de escravidão, quinta escravidão, era a escravidão do medo. Ensinava um índio que na floresta vivia o demônio, o diabo, que ele tinha que se refugiar dentro da igreja. Para quem assistiu o filme A Missão, sabe o que eu estou falando. Ou Amistad, sabe o que eu estou falando. Era terrível esse tipo de escravidão do medo. Que Deus, como diz os religiosos, não vão entrar no mérito da sua religião, Deus é um ser que está ali te olhando, que você tem que esconder todas as suas fraquezas. Você não pode dizer que sente algo que, mesmo sendo verdadeiro, que abomine o teu conceito religioso. Ou seja, se Deus não entender suas fraquezas, ele não é Deus. O índio pensa assim, Deus, para ser Deus, tem que entender o homem em todos os seus aspectos. As coragens, os medos e suas fraquezas também. Mas, continuamos. E o sexto tipo de escravidão vivida, falamos da escravidão social, física, religiosa, linguística, do medo e a pior dela, a escravidão cultural. Nós vemos uma época que o índio culturalmente não pode se expressar. O negro pode sair com suas roupas afro, seus turbantes, sair na cidade com as roupas coloridas. Ninguém fala aquele negão de vestido. Não, é da cultura dele. Você vai nos bairros de São Paulo da Liberdade, tudo em japonês, pessoal usando aqueles kimono, que bonito, vamos tirar foto. O que tem? E nem é do nosso país, são de fora. Pode expressar sua cultura, tudo escrito na língua japonesa. Você vai no bairro italiano do Bexiga, tudo em italiano, pizzarias, as macarronadas. Agora, os indígenas ainda vivem um tipo de escravidão social terrível. Nós não podemos sair na rua com o nosso traje. Não digo nem aqueles nus que nem pensar não deixam, mas as mulheres nas televisões, nos filmes, nas mídias, os homens nas revistas ficam nus, que não é da cultura deles, e o povo ainda paga para ver, acha bonito, nos carnavais, seminuas, fantasiadas de índio, e todo mundo diz que lindo, mostra para os turistas, vai para as mídias, e o indígena, se for andar nu ou seminu, é o choque cultural do preconceito. Então, nosso programa é para você refletir, ver como os indígenas milenarmente já estavam evoluídos e vocês terão que aprender com a nossa cultura indígena que ser livre é estar livre
pensamento livre, ações livres, desde que sejam imbuídas de um sentimento de verdade. Yana Baraté, Icatu, Anheté, Rauaté.